Olá, seja bem-vindo. Você está na TV Poços, programa Direitos e Deveres com o Dr. Vanderlei de Mello. Eu sou o Carlos Camargo. Como fazemos de início, vamos passar aí para os nossos telespectadores o endereço do escritório jurídico do Dr. Vanderlei de Mello, que você está vendo aqui na barrinha, Rua Santa Catarina, número 80, Sala 12, aqui no centro de Poços de Caldas, próximo ao terminal de linhas urbanas. E também mostramos aqui a doutora Luciana Mello, advogada, que nas horas vagas também é tecladista e cantora, lindas canções em sua cerimônia de casamento. Se você tiver interesse, faça contato com a doutora Luciana Mello pelo telefone 999676276, 999676276. E por falar em telefone, vamos deixar aqui novamente, como fazemos, o nosso WhatsApp do programa Direitos e Deveres. Você está vendo aqui na barrinha, 98451-3033, 98451-3033. Antecipamos agradecimentos. Aqueles que já fizeram contato conosco, mandando um abraço, sugestão de assunto para falarmos aqui, perguntas. Muito obrigado aí pela audiência e pelo carinho. E hoje eu vou dar mais uma dica de leitura, como eu tenho costume de fazer aqui, após terminar de fazer a leitura de um livro. Se eu entender que aquele livro corresponde à expectativa, foi útil para mim e pode ser útil para as outras pessoas, então eu trago aqui e ponho uma sugestão. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui este livro, Os 11. O Supremo Tribunal Federal, o STF, seus bastidores e suas crises. Esse livro, ele é escrito aí a quatro mãos, né, pelos jornalistas Felipe Recondo e Luiz Weber. O Felipe Recondo é jornalista, sócio fundador de um site conhecido como Jota, especializado em informações jurídicas, trabalhou nos jornais Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, no portal IG. O Luiz Weber, jornalista, advogado, especialista em direito constitucional, mestre em ciência política pela Universidade Nacional de Brasília, também da sucursal da Folha de São Paulo em Brasília. Então nós temos aí dois repórteres de peso, de qualidade, que fizeram um estudo a respeito do Supremo Tribunal Federal, desde a época do mensalão, aquele escândalo ocorrido no governo do Lula, do PT, e que gerou toda aquela celeuma do mensalão, veio depois, mais para frente, o Petrolão, a Lava Jato, um escândalo atrás do outro, e sempre ali o STF agindo através dos seus ministros. E não é um livro assim, que eles fizeram para criticar o STF. É simplesmente um livro realista. Ele conta como funciona o Supremo Tribunal Federal atrás dos bastidores, atrás das cortinas, ali entre um gabinete e outro, os tráficos de influência, as indicações. É um livro interessantíssimo para se ler, para a gente compreender, na realidade, o que acontece ali. Então, como eu disse, não é um livro crítico, mas acaba fazendo muitas críticas. São dois jornalistas aí conceituados que têm história no jornalismo brasileiro. E eles estão ainda em atividade aí na mídia, no jornalismo. Então, se você tiver oportunidade, através da internet você compra. Livrarias aqui de Poços de Caldas também tem. Vamos passar aqui, porque nós comentamos o ano passado, quando estavam preparando o IPVA, Imposto de Propriedade de Veículo Automotor 2022, até mostrei uma planilha aqui, que o imposto desta vez se dividiria em 4 prestações, mas na realidade agora, no finalzinho de dezembro, depois de um entrave entre o governo Romeu Zema e a Assembleia Legislativa,
acabou vencendo a Assembleia Legislativa a respeito aí da nova lei do controle do IPVA 2022, onde os preços, né, os valores a serem pagos pelos proprietários de carro, motocicleta, todos os veículos automotores, eles vão estar congelados, a tabela referência ao valor, congelado ao preço do veículo no ano de 2020. Como eu já expliquei aqui, o governo, quando vai taxar o veículo, o IPVA de cada veículo, cada ano, marca, modelo, então uma fonte de referência é a chamada tabela FIPE. É quanto que aquele carro usado vale no mercado. Então, dali puxa um valor venal em 4% em cima daquele valor venal, daquele preço de mercado, e é o valor do IPVA. Então, como todo ano há uma variação de ano a ano no carro novo, no carro usado, podendo subir, podendo descer o valor, alguns veículos sobem, alguns veículos descem o valor, uns ficam mais caros, outros ficam mais baratos. Então, há uma movimentação. Então chega no final do ano, o governo de Minas, como de todos os estados do Brasil, olham, a Secretaria de Estado da Fazenda olha aquele valor do carro e põe ali. Geralmente esse é feito em referência ao mês de outubro, mais tardar novembro, que quanto que o carro valia no mercado no mês de outubro daquele ano anterior. Então, baseado naquele valor, tira-se 4%, é o valor do IPVA que a pessoa vai pagar no ano seguinte. Devido à pandemia, que começou em 2020 e se alastrou profundamente em 2021, nós tivemos um problema muito grande. Os veículos novos tiveram a linha de produção cessada pelo lockdown. E depois, quando as montadoras de veículos retornaram, faltavam peças, principalmente condutores, a parte elétrica do veículo, a fiação, porque os fornecedores, que também tinham parado de produzir, também estavam retornando, quer dizer, travou tudo. E depois, quando começou novamente a funcionar, foi funcionando precariamente até voltar o ritmo normal. Com isso, deixou-se de colocar muitos veículos novos, 0 km, no mercado. Não é só no Brasil, não. No mundo. No mundo. A pandemia foi mundial. O lockdown foi quase mundial também. Fecha tudo. Todo mundo fechado em casa. Mas e a economia? Precisa trabalhar, precisa ganhar dinheiro, precisa movimentar. A economia vê depois. Aí, agora a bomba estourou. A economia ficou aos frangalhos, aos farrapos. Então, os veículos novos tiveram uma oferta menor e uma procura maior. Com isso, o preço sobe. A pessoa estava precisando de um veículo, não tinha novo para comprar, ou se tinha, estava muito caro, ia atrás do veículo seminovos. Os seminovos, por sua vez, lei da oferta e da procura. Opa, estão procurando muito? Aumenta o preço. Lei da oferta e da procura. Então aumentou aí em média de 20% a 30% os carros usados, carros seminovos, como são chamados. Então esse valor, se for agregado nessa conta do IPVA, o proprietário de veículo automotor vai ter aí um aumento de imposto também consequente na faixa de 20%, 25%, 30%, porque foi o que subiu o valor do seu carro. Fala-se em valorizar. Então vamos usar essa palavra. Valorizou o carro em 30%, aumentou o preço. Então ele comprou por 10, hoje está valendo 13, está valendo 14. Então o cálculo do IPVA vai ser feito em cima do 13, em cima do 14. Então com isso, os proprietários de veículo automotor ficaram muito preocupados. Por sua vez, isso chegou aos deputados estaduais, né, de todo o Brasil. E aqui em Minas Gerais, o que quis a Assembleia Legislativa? Mantém do jeito que estava o valor do veículo em 2020.
Esquece de 2021. E vai cobrar agora, em 2022, o mesmo valor de PVA que nós pagamos em 2020. Referência 2020, pagamos em 2021, mas a referência foi 2020. Então o valor de 2021 do carro, esse aumento alto que eu falei aqui, não vai entrar. O governador queria uma outra proposta, que aumentasse o IPVA, mas então pelo índice de preço ao consumidor, o IPCA, que aí poderia subir em termos aí de 10%, 12%. Os deputados não concordaram, passou a lei com referência somente a 2020 e fim de papo. O governador acabou, ao final, concordando, sancionou a lei e é assim que vai ser agora em 2022. Referência do valor para cálculo, 2020. Agora, e para o próximo ano, em 2023, qual que vai ser a referência? Porque o mercado em 2022, os carros vão continuar aumentando de preço? Os novos, sem dúvida. O IPVA vai ter que aumentar. E os carros seminovos? Vai oscilar, o preço vai cair, outros preços vão subir, a maioria vai subir. A tendência, ainda, até o presente momento, não sei se até o outubro, novembro vai ser assim, porque mercado oscila. Mas vamos imaginar que o valor suba mais ainda. E aí, para 2023, se for manter a diferença de 2.000 para depois até 2022, aí vai dar um salto muito grande. Aí vai ser outra briga. Será que para 2023 os deputados vão querer que mantenha ainda congelado para 2020? Quanto que o Estado vai perder de arrecadação? Então, vai ser uma outra briga entre o governo e a Assembleia Legislativa para o final deste ano. Nós vamos projetar para você aí a tabela do IPVA de pagamento, de vencimento, não de valor. Então nós vamos ter aí, ó, olha lá, então nós temos ali na coluna da esquerda a placa, finais de placa 1 e 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Todo ano é assim. Esse ano há uma diferença porque você pode pagar a cota única ou primeira parcela em março, a segunda parcela em abril, a terceira parcela em maio. Eu tinha dito que na outra planilha que eu mostrei, que ia até junho, mas isso aí foi afastado, foi modificado. Então, esse ano não vai ser mais janeiro, fevereiro e março, como aconteceram os anos anteriores. Primeira parcela em janeiro, segunda em fevereiro, terceira em março. Agora não, agora começa em março, a primeira, a segunda em abril, a terceira em maio. Quem vai pagar em cota única, uma vezada só, pode pagar imediatamente, não precisa esperar chegar até março. Mas quem for pagar em cota única, quiser esperar até março, pode pagar no dia que vence a primeira parcela, ele paga cota única, paga as 3 numa cota só, acaba com isso, fica livre disso, se tiver condições financeiras, eu acredito que seja o melhor a fazer. E vai aí conforme o número final de placa, como está mostrado aí na tabela de IPVA. Então com isso vai dar para o consumidor, proprietário de veículo automotor, ele dá uma respirada aí, né? Porque já deixou de ser uma conta para janeiro, passou para ser março, abril ou maio. Quem for pagar em cota única tem um pequeno desconto aí, que deve variar em torno aí de 3%, 4%, varia de estado para estado. Minas Gerais fica em torno disso aí também. Há um pequeno desconto para quem for pagar em na primeira parcela cota única. E a maioria prefere aí as 3 parcelas. Então, você está sabendo que não preocupe com o IPVA agora não. Em março, você, conforme o final de placa, você vai pagar aí, ó, nos dias 21, 22, 23, 24 e 25 de março, né, a primeira parcela, depois em abril, 25, 26, 27, 28, 29 de abril, e a terceira em maio, 25, 26, 27, 30 e 31 de maio. A coisa deu uma acalmada no sentido que jogava tudo para janeiro. Então agora passando para março, eu acho que ficou melhor para o proprietário de veículo automotor. E a chamada taxa de licenciamento?
nós já comentamos aqui também, que é anual, taxa de licenciamento anual, certificado de registro e licenciamento anual, CRLA, ou CRLV, como alguns estados chamam. Ele todo ano era aquele documento verdinho, que agora não tem mais, né? Você pode tirar no computador, você pode ter no celular, como a Carteira Nacional de Habilitação, você baixa o aplicativo, você tem lá o documento do seu carro no celular. Se for parado em alguma blitz aí, é só apertar e você mostra ali. Você pode imprimir em qualquer computador, numa folha papel A4. Você pode também ir lá na repartição do Detran e pedir que seja emitido por lá. Mas aquele verdinho em papel com marca d'água, chamado que é feito na Casa da Moeda, aquele não tem mais. Então, se não tem mais, não tem razão de ser a cobrança da taxa para a emissão daquele documento, se aquele documento não vai ser emitido mais. Não falaram nada. O Estado deveria abolir isso aí. Até o presente momento, parece que isso aí ainda é motivo de discussão e vai ficar mais para frente. Esperamos que, de fato, isso aí seja abolido, porque não tem razão de ser. Já que é uma conta-prestação de serviço. Você paga uma taxa para receber um documento que é feito num papel caro, um papel que é feito na Casa da Moeda, um papel com marcas d'água, chamado até papel moeda, ele, se não é mais feito, então para que cobrar, não é mesmo? E agora, no início de 2022, será exigido aos motoristas o documento do carro, o CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, ano base 2021, para todo mundo. Então verifique se você já tem o certificado de registro do ano de 2021, porque caso for parado numa blitz, qualquer fiscalização, vai ter que mostrar o exercício 2021. 2020 não serve mais. 2021, que pode ser obtido, como eu acabei de dizer aí, estando tudo certinho, estando tudo pago, lá no aplicativo. Você baixa e quem tem dificuldade, procure seu despachante. Mas ande aí, regulamentado. E o interessante é que o DPVAT, que é aquele chamado seguro obrigatório, pelo segundo ano consecutivo não vai ser cobrado. 2021 não foi cobrado de nenhum proprietário de veículo automotor. E 2022 também não vai ser cobrado relativo ao exercício anterior. Quer dizer, nós vamos ficar 2 anos sem pagar o seguro obrigatório DPVAT. E já que eu volto, eu ainda vou falar sobre esse assunto. A gente passa a vida inteira cuidando de filho, marido, trabalhando e esquece de cuidar da gente. A vida passa e a gente não se cuida. Eu tenho até vergonha de sorrir. Eu ainda brinco, vocês vão ver, um dia eu ainda vou dar um jeito nos meus dentes, vocês vão ver só. Eu sinto como se tivesse nascido de novo. Eu ganhei uma nova chance de ser feliz. Ainda para terminar aqui o assunto do DPVAT, que é o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores em vias terrestres. Então foi feita essa isenção para 2022, a exemplo de 2021. O presidente da República, Jair Bolsonaro, ele queria acabar com isso. E, por incrível que pareça, um senador da República, Randolfo Rodrigues, do partido Rede, senador pelo estado do Amapá, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra o presidente por causa dessa pretensa medida que ele queria tomar, uma medida provisória que queria baixar para acabar com o DPVAT.
a gente não consegue entender uma coisa dessa, né? Uma economia para o proprietário de veículo automotor, porque deixaria de ser um seguro obrigatório, como o próprio nome fala, e passa a ser um seguro opcional para os proprietários de veículo. Cada um arca com a sua consequência. Mas o que acontece? O que o presidente não conseguiu por vias diretas, ele conseguiu por vias indiretas. Quem administra toda essa dinheirada arrecadada por todos os veículos no território nacional é o Conselho Nacional dos Seguros Privados. É uma empresa que foi formada de todas as seguradoras para administrar esse recurso. Então, esse próprio conselho resolveu que no ano passado não iria cobrar o DPVAT. E esse senador Randolfo Rodrigues não fez nada. E de fato não foi cobrado. Agora, para 2022, o Conselho Nacional de Seguros Privados, que administra o DPVAT, como eu disse, resolveu, também não vamos cobrar o DPVAT 2022. Para todos os veículos. Está todo mundo liberado. Mas, e se acontecer um acidente, principalmente com que se diz respeito à pessoa física, como lesão corporal, alguma sequela irreversível do dano no corpo físico, a morte, não vai pagar? Vai pagar, normalmente. É como se a pessoa tivesse pago. Mas onde que eles vão arrumar dinheiro para cobrir isso tudo? Tem dinheiro em caixa. Esses anos e anos e anos e anos de dinheiro que foram arrecadados de todo proprietário de veículo automotor, fez um caixa fabuloso, enorme. E eles gastam em cobertura dos acidentes muito, muito, muito menos do que arrecada. Então tem muito dinheiro em caixa. E a previsão, devido à movimentação ano a ano do que se gasta no DPVAT, pode-se chegar à conclusão que mais um ano de isenção, os acidentes que foram acontecendo, as coberturas que eles tiverem que fazer necessárias no caso de morte e danos pessoais, tem dinheiro em caixa para cobrir. Agora para 2022. Como não foi o presidente da República que quis fazer isso, foi o próprio Conselho das Seguradoras, nenhum deputado, nenhum senador foi contra. Mas bastasse o presidente da República falar que era ele, para o senador Randolfo Rodrigues ingressar com uma ação no Supremo Tribunal Federal. Então nós estamos num momento político no Brasil complicado. Tudo que o presidente quer fazer, tenta se barrar no Supremo Tribunal Federal. Sempre um partido ou outro ingressa com ação. A gente entende que a função primordial de um político eleito é a defesa da sociedade. É o bem-estar do povo, bem-estar coletivo. Infelizmente, nós estamos num momento no Brasil que a ideologia político-partidária fala mais alto. Falando ainda em coisas relativas a veículo, o Conselho Nacional de Trânsito restabeleceu o prazo de 12 meses para tirar a habilitação. Estava suspenso. A habilitação vai vencer. Não preocupa com isso não. Não precisa renovar já não. Agora acabou. Então presta atenção. Você que tem CNH, olha lá na sua carteira. Quando é que vence? Se já venceu, procure uma autoescola. Porque o tempo agora já está correndo. Se vai vencer esse ano, procure uma autoescola. Porque o tempo está correndo. E para aquele que vai tirar a primeira vez, a primeira habilitação, como todos sabem, existem duas provas, né? Que é a prova teórica, né, a respeito do Código de Trânsito Brasileiro, e depois a prova prática de direção veicular.
Então, às vezes a pessoa passa numa e não passa na outra. Passa na outra, mas não passa na primeira. Aí depois na hora não tem dinheiro, mais para frente eu faço. E acaba deixando para fazer bem mais para frente. Só que agora o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, está determinando o quê? Se dentro de um ano, para a pessoa que vai tirar a primeira carteira nacional de habilitação, vamos supor, ele passou na prova escrita, teórica, não passou na prova de volante, de direção veicular, se em um ano ele não resolver isso aí, não ficar aí repetindo até passar, se em um ano ele não conseguir isso, ele perde aquela que ele já passou. Então tem que ficar atento, porque é uma novidade. E como todo ano, quando se inicia, tem um novo salário mínimo. E o valor do salário mínimo para 2022 será de R$ 1.212. Foi uma medida provisória, baixada pelo presidente da República, que estabelece o novo valor. Foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro na edição do Diário Oficial da União do dia 31 de dezembro. E para as remunerações vinculadas ao salário mínimo, os valores de referência diária e por hora serão R$ 40,40 por dia, 5,51. R$ 5,51 por hora, respectivamente, e 1.212 por mês. O presidente ainda havia informado que o valor primeiro será agora, para calcular o valor, utilizou a inflação medida pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor, INPC. Isso aí parece pouco, que de fato é, mas para as contas do governo é muito. As estimativas do governo apontam que para cada aumento de um real no salário mínimo, elevam-se em aproximadamente 364,8 milhões de despesas, como benefícios da Previdência Social, abono, seguro-desemprego e benefícios da prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social ou da renda mínima. Então, às vezes a pessoa reclama, aumentou só isso? Infelizmente, é um cálculo base, o salário mínimo é um salário base. Ninguém pode ganhar menos que isso, tem que estar registrado. Acima, aí fica por conta da empresa, mais abaixo, não pode. E muito foi criticado aí o presidente da República o negócio dessas enchentes lá na Bahia. E eu tenho uma listagem aqui de tudo que o governo federal, do presidente Jair Bolsonaro, mandou para a Bahia e o norte de Minas, agora por ocasião das enchentes que começaram há cerca de um mês atrás, até as enchentes não acabaram ainda e a previsão é de muita chuva. E aqueles críticos de plantão, o presidente não fez nada, o presidente fez muita coisa que está nessa papelada toda aqui, que não vai dar nem tempo de eu comentar, de eu ler aqui o nosso programa de hoje, mas no programa que vem eu vou falar sobre isso. E muita destinação de verba. O Exército Brasileiro totalmente empenhado em ajuda, transporte, os bombeiros, retirada das pessoas que estão em situação de risco, salvamento, os aviões do Exército, da Aeronáutica enviando mantimentos de toda a ordem, medicamentos, remédios, água potável. E tem 4 ministros praticamente morando na Bahia, acompanhando passo a passo tudo aquilo que está acontecendo. E a esses lugares que estão alagados, não é a primeira vez que alaga. Esses lugares onde ocorreram enchente, não é a primeira vez que ocorre. Outras vezes aí, né, já ocorreram com frequência. Quando um ano chove menos, isso não aparece. Mas quando chove bastante, como agora, ou em outros anos,
onde de fato dezembro era chuva o mês inteiro, de janeiro chovia demais um mês inteiro, esses lugares enchem. Sempre aconteceu isso em todo o Brasil, em todo o mundo. Os lugares onde os rios jogam água para a margem, devido ao volume de água. Construíram casas muito perto, muito próximo, ribeirinhos, e vão ser afetados. Problema da falta de limpeza dos canais, de limpeza dos rios, dos riachos, dos ribeirões, de limpar a calha, fazer o desassoreamento, tirar a sujeira, alargar as margens se for o necessário, abaixar a calha, o fundo do rio. Existem medidas aí para que isso possa ser remediado. Então, antes de criticar o presidente, precisava saber do governador da Bahia e dos seus antecessores o que foi feito nesses lugares, para que isso não chegasse a esse ponto. Semana que vem estamos de volta. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço, fiquem com Deus.